Gé, assim, até você chegar Até eu nos chegar carmelitas, aqui. conta a tua história. Como que isso se deu, né? Como é que Tá, Jesus como que a te gente guiou? conheceu eles, né? Exato. Sou de Presidente Epitácio, né? Minha cidade é natal, minha família, todo mundo de lá. Presidente Epitácio. Presidente Epitácio é a última cidade do estado, porque já divisa Mato Grosso do Sul. com Mato Grosso do Sul. Então, atravessando a ponte, porque assim, na minha cidade tem uma ponte que vai para o Mato Grosso do Sul, Bataguaçu e tudo mais. E então, em 2018, posso começar Fica à um pouquinho vontade. para trás. 2017. Eu já fazendo parte, né, da renovação carismática. Então, eu fiz parte da renovação, mas, assim, para mim, eu deixei o grupo de oração, mas a renovação nunca, né, me deixou, enfim. Em 2011 foi quando eu tive minha experiência e comecei a minha caminhada. 2017, já vou entrar na história do padre, que foi a ponte para chegar até aqui. 2017, o padre da nossa paróquia, hoje Frei Carlos, ele teve uma experiência num congresso estadual, aqui, em Aparecida, se eu não me engano. Ele teve uma experiência com o Espírito Santo e resolveu fazer a opção de vir fazer uma experiência na comunidade dos Freis. Já era padre diocesano. Era padre religioso, ele era somástico. religioso. Estava 26 anos numa 26 comunidade anos. religiosa. Isso. Padre Somasco. Somástico, isso. E nesse congresso ele sentou do lado do Frei Gilson. Então, eu me recordo que na época eu tinha acabado de ganhar um neném, né, o Francisco, meu filho tem 7 anos, e eu queria muito ir nesse congresso. Só que eu falei, meu Espírito Santo não dá agora, o que eu faço? E meu esposo foi e pôde testemunhar toda essa experiência que ele teve, porque até então... 2017. Foi o jubileu dos 50 anos. Sim, eu queria muito ter vindo. E eu falei, meu esposo, né? Você precisa ir, porque você estando, eu vou estar lá. E eu sei que o padre vai ter uma experiência, eu tinha certeza. Porque a gente já participando do movimento, claro, a gente, né, em uma amizade, ele pegava no nosso pé, entre aspas. Eu falava, padre, quando o senhor tiver uma experiência, vai mudar tudo. Enfim, foi em 2017 essa experiência. Então, foi quando ele apresentou a comunidade pra gente. E ele anunciou, vou embora. Aí eu falei, padre, agora? O senhor é nosso amigo. Como que a gente vai ficar convidou aqui? a gente para pregar o retiro de carnaval. Isso, já estou mudando, já estou pulando as etapas. Enfim, ele convidou os freis para o retiro de carnaval Rebanhão. Que legal. Em 2018. O Frei Diego já era padre, já estava era lá. padre. Sim. E foi o Frei Diego e mais 2 freis. O senhor vai pregar? Ele foi. Que legal. Em 2018. Fantástico. Então, foi o nosso primeiro contato. E o que acontece, gente? Em 2011, lá no início da caminhada, eu me apaixonei por São João da Cruz por conta de um livro, Subida do Monte Carmelo. Olha. Só que, na época... Você teve uma experiência de conversão e já foi para São João da Cruz, assim? Eu queria, mas o que acontece? O bebê não podia comer feijoada. Não é tão comum, não é tão comum. Eu tentei, eu não tive... Não. Mas o bebê estava querendo comer feijoada. Mas que entendeu? legal, uma riqueza extraordinária para São João. Mas tinha um desejo muito Legal profundo. demais isso. E eu falava com o meu coordenador da época, o Santelmo, um beijo se ele for assistir depois. Eu falava, Santo, eu preciso ler São João da Cruz. Ele falava, você não dá conta, Jéssica, devagar, mas eu quero. Enfim. Também tinha um coordenador santo, não era tão complicado o negócio desse. E eu falava, você é o São João da Cruz, eu quero conhecer a vida desse santo. Mas eu não conhecia nada. Era só o título, e por ele ter falado que eu não podia ler, então me despertou o desejo, eu vou ler. Funciona assim. Funciona não assim. leia, aí a pessoa vai... Eu quero. Enfim, então tinha essa simpatia por São João da Cruz, mas não conhecia nada. Estava engatinhando, né? Enfim, tendo as primeiras experiências, fiz o encheios, enfim. E de 2018, quando chegam os freis, aquele retiro de carnaval falando sobre a vida de São João da Cruz, aí foi tudo para mim. Os freis já foram com os 2 pés. Já né? foi com os... São João da Cruz. Uau. Aí eu falei... Que fantástico. Eu falei, meu Deus, é isso? Aí eu ficava assim, é acessível os Santos do Carmelo. Porque para mim, como leiga, era os Santos do Carmelo lá e os leigos aqui. Não era para mim esse tipo de leitura. Eu não me sentia parte. Só que conheceu esse carisma, aí eu falei, eu acho que é isso. É palpável. Com base nessa experiência que a Jéssica está colocando aqui, Frei, existe uma espécie de ordem terceira de vocês? Existe. Ou é ordem terceira ou é um movimento? Fraternidade secular.
Fraternidade secular. Que é equivalente à ordem terceira? Isso, equivalente à ordem terceira. Sim, nossas O- irmãs que estão mais à frente, Certo. nós irmãos prestamos assistência. Prestamos assistência mais Você sacramental. faz parte, Gé? Não. Nós prestamos Ainda, assistência mais ainda. sacramental. Ainda. Fantástico. Sim, sim, Incrível. sim. É muito bom. Não, só um parênteses aqui, vale lembrar Claro. que nós citamos dele aqui, não tem como, toda hora a gente lembra dele, São João Paulo II. São João Paulo II, em plena Segunda Guerra Mundial, ele ganhou um livro de São João da Cruz. Né? E foi justamente a partir do livro... Foi a Noite Escura? Não sei dizer qual livro, mas ele ganhou um livro de São João da Cruz em plena Segunda Guerra Mundial. Né? Por quê? Imagina, ele já estava vivendo ali, a Polônia foi invadida, por um lado, pelos nazistas, por outro, pelos russos comunistas, né? Onde começou a Segunda Guerra, a partir de 1939, foi uma tragédia, obviamente, para aquele país. Ele, poeta, ligado em coisas, assim, virtuosas da alma, buscando, de alguma forma, Deus, foi se deparar com São João da Cruz, né? Nossa, que E incrível. foi justamente quando ele leu esse livro de São João da Cruz que despertou o desejo dele ser sacerdote. Ai, que lindo. Não E sabia. aí ele Tanto que buscou... o primeiro desejo dele era ser carmelita. Exato, exato. E aí ele buscou o bispo na época, não tinha como mandar para o seminário estava fechado, por causa da Segunda Guerra, mas ele mesmo assim virou uma espécie de seminarista clandestino, estudando, trabalhando na pedreira inicialmente, né, para poder sobreviver, depois num comércio de produtos químicos, na verdade, né? Ele trabalhou na pedreira e também com produtos químicos. Mas mesmo assim ele estava estudando de maneira clandestina. Tanto é que quando acaba a guerra, logo depois ele já é ordenado. Por quê? Porque ele foi formado durante a guerra. Então tem tudo a ver com São João da Cruz, né? Então, além de você, Jéssica, que foi tocada por São João da Cruz, São João Paulo II também aconteceu Ai, isso que com ele, né? graça. Eu já lembrei aqui de outro, vou abrir outro parêntese. Eu tenho agora, tá um pouco stand-by, porque eu estou muito envolvida, né, nas coisas, enfim, o Fernando sabe mais ou menos a correria, mas eu iniciei um apostolado, foi um sonho, que foi aquele que nós fizemos a live, o Ler e Crer, no dia de São João Paulo II. Que legal. 22 de outubro. Sim, foi o dia que nasceu o Ler e Crer. Enfim, voltando então na história. Então, quando eu vi essas pregações, eu falei, meu Deus, São João da Cruz é acessível, quero! E aí eu comecei a ficar muito encantada. E o padre Carlos, ele falou, eu vou, mas para onde eu for, vocês vão. Eu falei, tá bom. Então, ele começou a levar a gente aos poucos. Então, eu fui no Carmelo Burger, no dia do meu aniversário, aqui, na casa dele. Peraí, você foi aonde? Carmelo Burger? Eu não sei, mas eu já gostei. Não, o meu com bacon, por favor. O lanche... Olha, o lanche eu que fazia os hambúrgueres. Ele que faz hambúrguer, gente. É uma festa de hambúrguer? Subida do monte, são... Frei, cara, quando ele vai contar a história. Esse cara, ele faz de tudo. Ele surfa, ele anda de skate. Cara, ele faz hambúrguer. Que bom! Todos os talentos a Cozinheiro. serviço do reino, tá certo? Que legal. Aliás, o lanche Subida do Monte Carmelo, ele era dessa altura. Era o Porque mais tinha alto, né? O dois que era? Era uma hambúrgueres de lanchonete ou um 150 gramas. evento? Como é que Era é Era isso? um evento. convento, era só um evento para arrecadar fundos. Mas o Ele nome chama é Carmelo sensacional, Burger. Carmelo Falei, Burger. vamos retomar. Tá? Tem que E retomar. o nome dos hambúrgueres era um Monte o nome das Carmelo. obras. Sim, do sim. São João. O Monte Carmelo era o maior, né? Por favor, Subida do Monte um Carmelo. Simão Stock pra mim. Era assim mesmo. Que legal. era assim mesmo. Incrível. E foi a primeira vez que eu fui no convento, né? Eu e minha família. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Estou encantada. E aí foi aprofundando cada vez mais nesse conhecimento do carisma. E eu falei, meu Deus, mas peraí, é contemplar para evangelizar. Eu falei, tem tudo a ver isso. É beber do carisma do Carmelo para anunciar. É isso. E sem deixar o Espírito Santo de lado, a graça da renovação Gente, carismática, né? A graça do... Sabe assim, Os aquela dons coisa, carismas. encontrei meu lugar, mas assim, tem que caber todo mundo. Mas espera aí, nós sabemos que, né, os freis são só religiosos e tudo mais, mas aí nasce a associação. Eu já estou pulando muito a história. Mas, enfim, em agosto de 2018 ainda, o padre toma a decisão, Padre Carlos, eu vou entrar. E faz todas as etapas, né, aspirantado, postulantado. Como ele é religioso de votos perpétuos, já não precisa fazer o noviciado. Então ele passa por um tempo de experiência. Porque ele era nos padre institutos. Tomasco. Ele era já religioso. Sim. Então ele faz um tempo de experiência, que foram 3 anos, antes de professar o votos perpétuos, que ele já tem, mas ele professa segundo a nossa regra. Isso. Né? Mas ele passou pelo período canônico de 3 anos. Isso.
Aí ele passou em várias casas para experimentar o... E aí você falou assim, já que o padre entrou para essa comunidade, eu quero aproximar também. Foi. E eu falava, Morfo, você tem que ir junto. E, claro, meu esposo sempre teve uma boa relação com eles. E foi bebendo junto comigo. E eu falava, Você não gostou de jogar bola com os freios? Você gostou de jogar bola com os freios? Então, assim, ele foi pego por outro lado, entende? Talvez o meu mais forte pela espiritualidade e tudo mais, mas o meu esposo pelo esporte, pela amizade. Então... Isso é maravilhoso. Por graça de Deus, eu vou revelar o lugar, eles começaram a ter as convivências deles lá. Aí pronto. Aí foi onde a gente foi. Nós fomos nos tornando, então, amigos do Instituto em si. E não só do Frei Carlos ou do Frei Diego, entende? E assim foi acontecendo as coisas. Eu falei, meu Deus. E eu ficava, Jesus, mas eu quero mais, lá em Epitácio. E aí teve o ano 2022, né, Frei? Isso. 2022, que pela necessidade deles, não, precisamos de um espaço para administrar tudo isso que vem acontecendo, dos rosários, mídias e tudo mais, editora, e eles fizeram um convite para a gente, já pode entrar nessa parte, né? Claro. Nós íamos passar umas férias, não tinha nada certo, isso não era pauta, não era assunto. Eu e meu esposo viemos passar umas férias aqui de uma semana, 5 dias, e no último dia, eles tiveram uma reunião e o Espírito Santo soprou e o negócio aconteceu. Anderson e Jéssica, vocês aceitam vir trabalhar com a gente? Uau. Eu falei... O seu marido trabalha também na associação. Trabalho financeiro. Que legal. Aí eu comecei a chorar. Aí eu falei, meu Deus, parece que eu esperei todo esse tempo para esse momento. É isso. É isso. Aí eu falei, Dê, não responde perto de mim. Responde você para ele, porque eu já estava chorando e aquela coisa... Gente, voltamos para Epitácio, que já ia retornar das férias. Em 25 dias, nós desfizemos de quase tudo. Assim, eu tinha moto, tinha outra moto lá. E a família de vocês é toda de lá? Sim. Olha só. Minha mãe, né? Toda a minha família e a família do meu esposo também. Sim. E a gente sempre teve aquela coisa, aquele umbigo enterrado, nunca saía da cidade. Teve um dia que eu fui convidada uma vez pelo coordenador da época a participar de uma formação para liderança na cidade vizinha. Eu abandonei o negócio, gente, com o Marcelo Maragon na época. Eu falei, não. Por quê? Eu não saía de Epitácio. Aquela coisa, sabe? Amarrada. Eu tinha muito medo, não queria fazer nada com aquela pessoa do interior. Mas que legal que você e seu marido toparam, então, viver essa missão. Claro. E agora estão trabalhando num projeto interessantíssimo, né? Eu disse aqui, falei agora há pouco do Frei Gilson, porque, obviamente, ele é referência, né? Sim. Quando a gente fala desse trabalho na internet, desse ministério. O próprio podcast de vocês, a gente pode acompanhar também pelo canal do Frei Gilson, né? Sim. O nome correto é Frei Gilson Som do Monte, não é isso? Frei Gilson / Som do Som Monte.